para quem não me conhece, sou Fabiola Domingues, sou arquiteta, presidente do Instituto Brasil Restauro, e hoje a gente está aqui conversando com o professor Tite, que é a memória viva sobre a Casa Flávio de Carvalho, que é o nosso objeto interventivo nos próximos meses. Meu nome é Antônio Stopilha, eu tenho um apelido que carrego desde a tenra infância, que é Tite, porque eu tinha o cabelinho preto e meu pai me chamava de Negrite, virou Negrinho e virou Tite. Enfim, esse é o meu, como me conhecem, Tite. Eu sou professor de filosofia, tenho uma pós-graduação em estética filosófica e também sou músico, eu fiz canto lírico. E tem outras coisas que eu fiz por bastante curiosidade, entre elas tomar conhecimento da obra do Flávio, das coisas que ele fez, principalmente os acontecimentos aqui de Valinhos. Não é uma pesquisa científica, né? É uma pesquisa, digamos, quase empírica, mas de muita curiosidade. Eu também me coloco dois atributos, né, que me levam a fazer essas coisas. Eu sou curioso e teimoso. E primeiro eu quero agradecer o senhor estar aqui conosco, porque, como o senhor bem disse, estamos aqui no meio de pó, de ruínas, cheio de insetos, bichos, dos quais a gente até desconhece. Digamos que é um ambiente até agressivo, hostil, né? É hostil. E ainda assim falando sobre a importância tanto desse patrimônio, mas também a importância de quem construiu, de quem projetou esse patrimônio, que foi o Flávio, né? Esse lado da materialidade, qual o tipo de uso que o senhor entende que dialoga com esse ambiente para ter essa leveza? Olha, eu vi o projeto que você apresentou lá na sala da prefeitura no dia da minha palestra. Eu achei o projeto, eu disse para você na hora, achei o projeto maravilhoso. O projeto é dos arquitetos da Urutau. É um projeto maravilhoso. Você trazer, inclusive com cowork, com bar, é maravilhoso isso. Eu acredito, estando na pessoa do Flávio hoje, que ele ia adorar isso. Entendeu? Ele ia adorar. Você sabia que o Flávio projetou camisa para jogador de futebol com material reflexivo para poder prejudicar o adversário? Não, é prejudicar o adversário e ver bem à noite. Então era fácil você. Imagina a cabeça, né? A modernidade dele. Então, o projeto que vocês apresentaram, eu achei maravilhoso. Porque você sai um pouco também daquele domínio da intelectualidade. A intelectualidade é boa enquanto ela te auxilia, enquanto ela constrói. Enquanto ela critica, ela é perniciosa, na minha opinião. Entendeu? Às vezes eu sou pernicioso para algumas coisas, porque eu quero exigir o que não é a realidade. Por quê? A realidade aqui, hoje, é essa. Você vai fazer a restauração de um grande projeto, de uma obra arquitetônica com grande representatividade para a cidade, artística, cultural, turística, todas essas coisas. Mas você vai dar um caráter de utilidade e de modernidade. Acabou aquela história, né, de trazer os amigos, de fazer uma festa, de usar a interatividade do espaço todo só para o benefício de algumas pessoas. Agora você coloca isso para a comunidade. Então, aí está a maravilha do projeto arquitetônico que você apresenta. Concordo com o senhor no sentido de que patrimônio histórico é feito por pessoas e para pessoas. Sim. Se nós não temos as pessoas dentro do patrimônio histórico, deixa de fazer sentido ele como um patrimônio histórico. Uhum. E o projeto das meninas da Urutau, eu acho que vem exatamente nessa concepção de ressignificar esse patrimônio histórico para garantir que o uso que se faça dele agora seja um uso contemporâneo, mas que, acima de tudo, respeite a estética arquitetônica concebida e, além desse respeito, que consiga reverter os recursos oriundos dos novos usos para a preservação do próprio patrimônio. Né? Então, acho que concordo com essa importância de se dar novos usos e usos que dialoguem com a necessidade contemporânea. Né? Análise das imagens históricas, de fato,
há um completo descompasso entre o que nós vemos numa concepção arquitetônica original, que é de 1938, e a reforma de 1942, segundo o que a bibliografia de Flávio fala, que é como se não fosse projetado pelo mesmo artista, porque em 38 nós temos exatamente essa forma retangular, que aí se cria essa visão trapezoidal para dar essa característica de uma leitura mais egípcia. E em 42 você começa a ter uma introdução de elementos que não respeita nem os vãos originais da própria arquitetura. E nesse bloco dos fundos, por exemplo, que ele coloca forro de madeira, ele mesmo projeta forro de madeira nos panos inclinados, segundo o que uma das referências cita, que ele tentou trabalhar, além da indústria de alumínio, ele tentou também trabalhar com uma indústria cerâmica, inclusive de blocos, como se fosse uma olaria. Por isso que tem essa parte também dos fundos utilizando esses materiais, né? Então, parece que vira momentos realmente distintos do mesmo artista. E levando isso para uma obra de arte mesmo. O senhor, com conhecimento empírico sobre o Flávio, o senhor sente também que na obra de arte houve essa mudança do artista para pós-morte pai, antes-morte do pai? Eu diria que isso foi uma espécie de libertação, né? Porque você imagina, um domínio do chefe de família, o domínio não era um domínio físico, era um domínio de censura. Tanto que eu conheço isso também empiricamente, eu ouvi de contar, né? Como a mitologia, ouvi de contar. A todo momento ele era desafiado pelo pai por não conseguir construir. Tanto que tem a célebre história do último abraço, que era o monumento no túmulo do cemitério do Araçá, que um dia qualquer, no dia do aniversário do pai, ele dá ao projeto de presente. Isso simboliza bem, talvez até o desejo de ruptura dele. Então, eu acredito que essa transição do Flávio essencial durante a existência do pai e o Flávio existencial depois da existência do pai, existe uma diferença muito grande que vai influenciar também na obra. Essa necessidade de um comportamento novo com a sociedade, que você há de convir, né? Que o comportamento dele com a sociedade era determinado pela família. Com a ausência do pai, o comportamento com a sociedade o centro passa a ser ele, a partir do meu desejo. E o desejo dele era extremamente diferente do desejo do pai. E é aí que a obra sofre alguma coisa que poderia chamar de alteração. Né? Essa alteração é feita em função do desejo de conviver com a sociedade de uma maneira moderna, como ele entendia e não como a família determinava. Ele devia ter uma paixão por isso. Não é? Isso aqui não foi feito por acaso, nem pela vontade de demonstrar alguma coisa diferente. Não é isso. Ele devia ter uma paixão muito grande por esse projeto e pelas coisas que cercariam esse projeto. Então você tem um artista arrojado, né? Uma pessoa que conviveu com Valinhos por consequência do pai ter comprado uma fazenda aqui, né? Já que eles estavam radicados em São Paulo. O pai compra uma fazenda aqui, muda para Valinhos, que na época era uma cidade interiorana, bem tranquila, e aqui ele vem plantar uma obra dessa importância. Plantou aqui porque ele precisava de um espaço que em São Paulo ele não teria e que custaria muito caro. Valinhos ganhou um presente enorme. Essa obra representa o marco inicial da arquitetura moderna no Brasil. É a partir dessas ideias, né, toda aquela revolução feita dentro do Teatro Municipal de 1922, né, isso da Semana de Arte Moderna, aquilo tudo ficou circunscrito a cadernos e algumas anotações e cabeça de intelectuais. Não saiu dali. O projeto não saiu dali para a rua. É o Flávio que vai
e coloca aquilo nas ruas, fala, gente, acorda, as coisas estão mudando, eu tenho ideias diferentes. Então, é aí que a cidade, o Estado, o país deveria dar respeito para uma pessoa que vem para o interior, para uma cidade interiorana como essa, e planta aqui uma obra que significa, vamos imaginar o que será a modernidade? A partir daqui, você pode tirar muitas conclusões do que seria a modernidade. Né? Você que é arquiteta sabe disso. Então, tem tantos ensinamentos aqui que você pode transferir para uma grande obra ou para uma habitação normal e que parte da cabeça de um gênio. Você tem aqui um gênio e, no entanto, fica aqui esquecido. Pegando exatamente dentro dos seus segmentos da filosofia, porque eu acho que Flávio merece muito esse olhar filosófico sobre ele, né? De na hora que ele faz a concepção do projeto original, em 1938, onde ele tem uma rigidez arquitetônica e uma simetria, o senhor concorda em pensar numa personalidade extremamente rígida consigo e uma personalidade extremamente autoritária, porque foi isso que ele aprendeu com o pai. Sim. E na hora que há essa morte, ele ainda que ele tente se afastar desse autoritarismo, a rigidez arquitetônica ainda está presente, porque ainda há simetria nos anexos, mas ao mesmo tempo tentando sair um pouco dessa rigidez, desse autoritarismo, criando um elemento que obstrui, por exemplo, os vãos originais, ou um bar, que ele vai usar esse bar para conceber o que ele achava que era de direito conceber aqui. Tudo isso para dizer assim, professor, o senhor entende que esses dois momentos, ele se torna uma pessoa mais leve, mais criativa para si, e isso fica ilustrado nas obras dele? Você não tenha nenhuma dúvida disso. Eu acho que são dois grandes momentos na vida dele, né? O momento de respeito pela família, você imagina uma criança criada na Europa, às expensas do pai, desde tenra idade, o pai financiando tudo. O Flávio praticamente nunca trabalhou antes de ter se tornado um engenheiro, calculista, um arquiteto como ele era. Ele vai trabalhar quando chega em São Paulo, já como uma pessoa adulta, né? Mas dentro, na essência dele, havia um desejo enorme de criar asas e voar. E o momento em que a família desagrega um pouco, apesar dele ter uma paixão muito grande pela mãe, e a mãe é aquela que dava a proteção que ele precisava, diferente do que o pai exigia. Né? Eu vi aqui uma demonstração de um objetozinho que ele guardou da Dona Ofélia, quando entrei aqui pela primeira vez, e aí eu concluí que o Flávio devia ter um amor muito grande pela mãe e a mãe também um amor, um carinho muito grande por ele, como é a questão da mulher, né? Quando o pai é ditatorial, é exigente, é autoritário, a mãe sempre faz ao contrário no caso do filho homem. E isso acontecia com ele, essa dualidade acontecia com ele. Com o falecimento do pai primeiro, depois a mãe, aí ele se liberta totalmente. Mas a essência está plantada nele, a disciplina, a cultura, a técnica, isso tudo está plantado nele. Então ele pode gozar de uma liberdade pisando em cima de um conhecimento sólido. É isso. Mas que o senhor acha importante que essa nova geração saiba sobre o Flávio de Carvalho e o porquê que Flávio de Carvalho é importante para a sociedade brasileira? Consegui de um outro secretário que eu fizesse palestra nas escolas sobre o Flávio. Então eu organizei algumas réplicas de obra, né? Eu organizei alguns papéis, alguns documentos que eu podia, e fiz um cronograma de visitas para as escolas. E o secretário na época era Danilo Sorrossi, me lembro perfeito. Ele me contratou para fazer esse trabalho. Eu fiz 38 palestras em 38 escolas diferentes do município, ocupando mais ou menos o equivalente a 2 aulas, né? Uma aula para conversar e outra aula para debater. Você não imagina o interesse dessa moçada
quando descobrem a verdadeira essência, a arte, né? E o entusiasmo do Flávio para com a vida, para com as coisas modernas, uma visão completamente diferente até do tempo dele. Eles descobrem isso e têm um entusiasmo muito grande para isso. Mas fazer aquilo que a gente fez num outro tempo, por exemplo, com a influência da mãe do Toledo, Conceição de Arruda Toledo, agora lembro o nome dela, que era uma poetisa, nós organizamos as semanas de Flávio de Carvalho, que acontecia todos os anos. Eu levei, por exemplo, o rapping do lançamento de Traje de Verão para São Paulo, exatamente no dia em que ele foi lançado. A gente desceu, acho que a Avenida Piratininga, com todas as crianças da Casa da Cultura, com elementos, com fantasias, com alegorias, né? Revivendo aquele momento do lançamento do Traje de Verão. Porque quando você mostra para algum desses jovens hoje a foto do Flávio de saia, de blusãozinho, como se fosse um traje grego, eles ficam olhando aquilo como quem olha com total espanto. E aquilo era uma grande experiência científica com o objetivo de chocar. Por que é que você usa um terno completo, preto, com gravata apertada, numa cidade como São Paulo, no verão, que faz 38, 40 graus de calor, numa imundície como aquela, com a gola da camisa toda podre, quando você pode usar um traje leve como esse que eu estou vestindo agora? Quando eles descobrem isso, eles falam, poxa vida, esse homem era um gênio. Eu sempre convivi e eu adoro conviver com jovens. Quando você convive com jovens, seja lá da maneira que for, até agressiva, ele te lança desafios. E desafio é do que eu gosto. Então eu acho que a cidade, o Estado, o país, as pessoas, se esse país quer crescer e quer se tornar uma grande nação, como é o sonho de muito tempo, que você olhe para a modernidade, dê apoio para essa modernidade e aproxime o jovem disso, porque é deles que a gente depende. Se você cria mal, se você educa mal uma juventude, o retorno será sempre ruim. Se você cria bem, né? Se você tiver 100 alunos numa sala de aula, revoltados, que jogam giz para um lado, não sei se usa giz mais, quebra a cadeira, etc. Mas se você tem um que presta atenção em você, dedique o trabalho para ele. Ele vai fazer aquilo frutificar. E é isso que a gente precisa, é assim que a gente vai crescer. Na verdade, a gente precisa também entender que a gente precisa sair do discurso polarizado de dizer se é um ou se é outro e trazer o diálogo agregador, né? Sim. Entender que todo mundo tem algo sempre a agregar. Todas aquelas pessoas, todas aquelas entidades, todos aqueles intelectuais, aquelas pessoas que ficam isoladamente lendo isso tudo, se puderem trazer alguma coisa que agregue, eles serão muito bem aceitos. Aliás, é um convite que a gente faz, inclusive, né, professor, de todas as pessoas que estudam o Flávio, se elas puderem colaborar com essa memória sobre o Flávio, é algo muito importante para o processo. Como pode um artista, o qual tem obras expostas em museus fora do país, não ser reconhecido dentro do seu próprio país? Vou te dar um detalhezinho rápido. Eu tenho uma sobrinha que mora em Londres, trabalha em Londres, já está lá talvez há 10 anos. A questão, até uma vez para o secretário, acho que talvez há uns 3 ou 4 meses, ela foi visitar um museu em Londres, né? E olhando lá, falou, obras de artistas brasileiros, Flávio de Carvalho. Poxa vida, é do meu tio de Valinhos. Foi lá, entrou, tinha dois quadros, um óleo sobre tela e um nanquim exposto no Museu de Londres. Museu importante, eu não me lembro o nome dele agora, mas eu posso descobrir. Importantíssimo. E aqui ninguém tem conhecimento. Não tem nem a obra mais, né, professor? Não tem. Há pouco tempo foi doado 2 desenhos lá para a Casa da Cultura, 2 nanquins do Flávio, né? E são obras importantes. Se você botar no leilão hoje, aquilo vale 2, 3 mil dólares. Precisa até tomar cuidado com ele, né? Mas tem pessoas que chegam lá e falam, mas é esse rabisco que ele sabia fazer? Isso aí meu filho faz. Tá. Será? Que a gente consiga ter mais provocações, como o Flávio era, um provocador, nessa juventude. E eles têm capacidade para isso. Eles têm muita capacidade para ser provocadores, porque a juventude hoje é muito mais livre do que a minha.
né? A sua juventude é completamente diferente da minha. A minha era regrada, era cheia de métodos, cheia de obrigações, às vezes preso por conceitos religiosos. Hoje não tem mais isso. Eles estão livres para pensar. E livres para pensar, pensa bem. Eu costumava ser agressivo em sala de aula. Dizia o seguinte: você prefere pensar com 1 quilo de cérebro que você tem ou 8 metros de intestinos? Escolhe. É incrível. Inclusive, aí, então, pegando já, falando da Dona Ofélia, que é a mãe de Flávio, quando ela estava no leito de morte, houve aqueles 9 esboços A série da, trágica. isso, da morte da mãe. E como que o senhor vê essa obra, entendendo dessa relação um pouco narcísica da mãe sobre o filho, um pouco de ter a mulher como a mãe, né, como a ida dele num pedestal, né? Entendendo a mãe, como ela influenciava nas decisões de escolha dos relacionamentos dele, porque inclusive isso J. Toledo coloca muito na bibliografia dele, de que quando ele reconhece um grande amor, a mãe vem e acaba com esse grande amor. Então, assim, como que o senhor vê essa representação, né, da morte da mãe, entendendo todo esse contexto um pouco caótico dessa relação? Se referindo à série trágica. Série trágica. Aí, pelo que eu percebi, pelo que eu pude estudar e pelo que eu pude sentir, o que aconteceu naquele momento final foi, primeiro, uma situação de total desespero. Você está diante dos últimos momentos de vida da mãe, por quem ele nutria uma grande paixão, né? Sentindo que com a ida dela também estava indo a proteção que ele sempre teve e que não era igual à proteção do pai. Não restou outra coisa a não ser registrar aquilo da forma que ele conhecia. Então, eu vou estar ao seu lado, te dando toda a proteção que você precisa, quer dizer, eu não vou ficar aqui trocando seus curativos, nem virando você na cama, nem impedindo que você respire mais ou menos. Eu vou registrar o seu último suspiro com uma prova de grande amor que eu tenho por você.